arma de Alexandre baixou lentamente. A respiração dele era pesada e o barulho distante das sirenes mal podia ser ouvido em meio ao som ensurdecedor de seu coração. Diante dele, Isabela, com uma calma assustadora, não tentou correr. Ela simplesmente o encarou, seus olhos profundos e tristes. Ele se aproximou e o ambiente, antes iluminado por um único feixe de luz, agora era apenas um testemunho do crime que ela havia acabado de cometer. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, o que havia naqueles computadores e por que o dinheiro da Montenegro Solutions estava sendo desviado para contas de caridade. Isabela não hesitou. Ela contou a ele tudo. Ela revelou que o pai, Salvatore Montenegro, era um monstro que construiu seu império sobre a dor e o sofrimento de centenas de famílias. Ela explicou que roubava do pai para tentar consertar o mal que ele fazia, para dar de volta o que ele tirou das pessoas, para ser a justiça que a lei não conseguia ser. Ela disse que o dinheiro que ele havia roubar de fato pertencia aos pobres, às crianças, aos idosos que foram destruídos pela ganância de seu pai. Ele a ouvia e a raiva que ele sentia por criminosos se transformava em uma dor lancinante. Ele via nela a sua própria missão, a sua própria busca por justiça, mas de um lado oposto da lei. Ele a via como uma criminosa, mas também como a sua alma gêmea, alguém que lutava para consertar um mundo quebrado, não para destruí-lo. Ele se lembrava do motivo pelo qual se tornou um policial e do trauma de ter perdido a família para a máfia. E agora, a filha do chefe da máfia era sua maior paixão. O paradoxo era cruel. Isabela, vendo a hesitação em seus olhos, fez uma pergunta. Ela perguntou se ele aprenderia, se ele a entregaria e se acabaria com a única forma que ela tinha de ajudar as vítimas. Ela perguntou se ele seria o herói que pararia a única pessoa que tentava fazer o bem por debaixo dos panos. A mente de Alexandre estava em guerra. Ele não podia prendê-la, pois estaria impedindo-a de ajudar as pessoas. E ele não podia simplesmente deixá-la ir, pois estaria traindo a lei que jurou proteger. Ele caminhou em direção a ela. Ele tocou o rosto dela, e ela não se afastou. Aquele toque, que durou apenas um instante, foi o suficiente para que eles se entendessem. Ele sentiu a sua dor, o seu medo e a sua determinação. Ele sentiu a sua paixão e o seu amor. Ele a beijou, não um beijo de paixão, mas um beijo de promessa, um beijo de um amor proibido que os uniu em meio à escuridão. Eles prometeram que iriam juntos lutar por essa causa e que não iriam desistir até que o império de Salvatore caísse. A história estava apenas começando. O amor deles seria o estopim de uma guerra que ninguém esperava. Ele não a prenderia, ele a ajudaria a derrubar o pai dela, custe o que custar. A aliança entre Alexandre e Isabela, selada por um beijo em meio ao caos e à moralidade questionável, era um segredo perigoso que ambos carregariam. O galpão, testemunha de seu encontro decisivo, tornou-se o berço de uma colaboração improvável. Alexandre, o agente da lei, e Isabela, a criminosa, agora uniam forças contra um inimigo incomum, Salvatore Montenegro. A primeira tarefa de Alexandre foi livrar-se das evidências de que Isabela havia sido encontrada no local. Com a precisão de um especialista, ele desativou as câmeras de segurança restantes e apagou todos os vestígios da presença dela. Em seguida, ele plantou uma pista falsa, direcionando a investigação policial para um dos rivais menores de Salvatore, uma estratégia para ganhar tempo e desviar o foco da verdadeira fonte dos desvios. A adrenalina corria em suas veias. Pela primeira vez, ele estava operando nas sombras, contra as regras que havia jurado defender. Isabela, por sua vez, demonstrou uma calma e uma inteligência que impressionaram Alexandre. Ela explicou a complexidade das operações financeiras de seu pai, detalhando como o dinheiro era lavado e transferido por uma rede intrincada de empresas de fachada. Suas informações eram cruciais. Ela não era apenas uma ladra de coração bom. Era uma estrategista, com um conhecimento íntimo do império que pretendiam desmantelar.
Ela entregou a ele a pasta de documentos que protegia, contendo anos de pesquisa e provas contra Salvatore. Aquele era o verdadeiro tesouro, a arma para a guerra que se iniciava. No dia seguinte, Alexandre teve que enfrentar seus superiores. Ele apresentou um relatório superficial, direcionando a investigação para a pista falsa que havia plantado, evitando qualquer menção a Isabella. Seu superior, o comandante Rossi, experiente e desconfiado, olhou-o com ceticismo, perguntando sobre sua dedicação incomum a este caso. Alexandre respondeu com a paixão de um homem que busca justiça para sua família, uma verdade que ele sempre carregava, mas que agora tinha um novo significado, misturado ao amor por Isabella. Rossi aceitou a explicação, mas um lampejo de dúvida permaneceu em seus olhos. Os encontros de Alexandre e Isabella se tornaram clandestinos, sempre nas sombras da noite. Eles se viam em cafés pouco movimentados, em parques escuros ou no próprio galpão que agora servia de base de operações improvisada. A cada encontro, a atração entre eles crescia, misturada ao perigo e à cumplicidade. Eles traçavam planos, analisavam documentos, e Alexandre, com seu conhecimento das operações policiais, ajudava Isabella a refinar suas estratégias de desvio, tornando-as mais seguras e indetectáveis. Eles se tornaram uma equipe perfeita, o policial e a criminosa, unidos por um propósito maior. Mas a tensão era constante. Isabella, com seu conhecimento interno, revelou a Alexandre as medidas extremas de segurança de seu pai. Ela descreveu os homens perigosos que trabalhavam para ele, a rede de informantes e a forma brutal como ele lidava com traições. Ela também falou da figura de Victor, o braço direito de Salvatore, um homem impiedoso e estrategista que a observava de perto, desconfiando de suas saídas noturnas e de sua crescente independência. A presença de Victor era uma ameaça constante, uma sombra espreitando na periferia de suas vidas. Alexandre sentia o peso daquela informação. Ele estava colocando sua carreira, sua vida e sua ética em risco. Mas cada vez que olhava para Isabella, para a paixão e a determinação em seus olhos, ele sabia que não havia outro caminho. O amor deles havia nascido no meio do conflito, e agora esse amor seria a força motriz para derrubar um império. O jogo estava apenas começando, e eles sabiam que cada passo os levava mais fundo num abismo, onde a lei e o crime se misturavam em uma dança fatal. A promessa era alta, mas o custo poderia ser ainda maior. A teia de mentiras tecida por Alexandre, agora um agente duplo em seu próprio departamento, começava a se esticar. Ele passava seus dias na força-tarefa, acalmando as desconfianças do comandante Rossi com relatórios convincentes sobre a pista falsa, enquanto suas noites eram dedicadas a Isabella. O cansaço era palpável em seu rosto, mas a adrenalina e a paixão o mantinham em movimento. Cada informação que desviava da investigação real era um golpe em sua própria bússola moral. Mas cada olhar de Isabella o lembrava do propósito maior de sua traição. Ele não estava desmantelando a lei, estava redefinindo a justiça. Os encontros com Isabella tornaram-se mais frequentes e perigosos. Eles não eram apenas parceiros em um crime, eram amantes unidos por um destino sombrio. Eles passavam horas no galpão, transformado em um centro de operações secreto, rodeados por mapas, diagramas de redes de lavagem de dinheiro e arquivos confidenciais da Montenegro Solutions. A cada nova revelação de Isabella sobre as atrocidades de seu pai, a convicção de Alexandre se fortalecia. Ela detalhava esquemas de extorsão, a destruição de pequenos negócios e até o envolvimento em tráfico humano, tudo escondido sobre a fachada de negócios legítimos. A dor em seus olhos ao falar do pai era genuína. E Alexandre via, não a criminosa, mas a filha, dilacerada pela monstruosidade de sua própria família. Em uma dessas noites, enquanto trabalhavam, uma chuva torrencial começou, isolando-os ainda mais do mundo exterior. O galpão, com suas paredes de metal e o som da chuva batendo no teto, tornou-se um refúgio improvisado para sua paixão.
As luzes fracas dos monitores iluminavam seus rostos, enquanto discutiam planos complexos. Em um momento de silêncio, o olhar de Alexandre encontrou o de Isabela. A tensão entre eles, construída por semanas de perigo e cumplicidade, era insuportável. Ele se aproximou e o beijo que trocaram foi carregado de desespero e promessa. Eles sabiam que aquele amor era proibido, mas também era a única coisa real em suas vidas mergulhadas em engano. As horas passaram em um turbilhão de carícias e confidências. Cada toque um juramento silencioso de lealdade, em um mundo onde a traição era a moeda corrente. No entanto, a sombra de Victor, o braço direito de Salvatore e um homem de inteligência fria, crescia. Isabela relatou a Alexandre as perguntas sutis de Victor sobre suas atividades, os olhares persistentes, a forma como ele parecia surgir do nada em sua galeria de arte ou em seus compromissos sociais. Victor não era apenas leal a Salvatore. Ele parecia ter uma obsessão particular por Isabela, um desejo possessivo de controlá-la, talvez até uma paixão não correspondida que o tornava ainda mais perigoso. Ele começou a seguir Isabela em segredo, reportando seus movimentos a Salvatore, tecendo uma rede de vigilância que se apertava a cada dia. Alexandre, ciente do perigo, redobrou seus cuidados. Ele começou a sentir a pressão da investigação de seu próprio departamento sobre a Montenegro Solutions, que não avançava como Rossi esperava. E a frustração do comandante se tornava palpável em suas conversas. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Victor era uma ameaça iminente, capaz de desmascarar Isabela e, por extensão, a ele. Os roldos para a caridade, antes uma fonte de satisfação moral para Isabela, agora eram um risco calculado. O pai dela, Salvatore, estava ficando cada vez mais irado com as perdas, e seus métodos para encontrar o traidor se tornavam mais brutais. Em um momento de vulnerabilidade, Isabela confessou a Alexandre seu maior medo: que seu pai descobrisse sua traição e usasse seus contatos para destruir Alexandre e a todos que eles amavam, ou, pior, que Victor a encontrasse antes que pudessem expor Salvatore. A pressão era imensa, mas a visão de um futuro juntos, livre das sombras da máfia, era a força que os impulsionava. Eles sabiam que a próxima jogada de Victor poderia ser fatal e que precisavam agir rápido. A guerra contra Salvatore não era mais apenas sobre justiça e vingança, era sobre sobreviver, sobre proteger o amor proibido que havia nascido no coração do império do crime. A pressão era insustentável. A vigilância de Victor sobre Isabela havia se intensificado, e Salvatore Montenegro, cego pela fúria das perdas financeiras e pela suspeita de traição interna, estava fechando o cerco. Alexandre sentia o tempo escorregar entre seus dedos. Eles precisavam de uma última jogada, um golpe decisivo que exporia Salvatore e desmantelaria seu império de uma vez por todas antes que fossem descobertos. A vida deles e a liberdade que sonhavam em construir juntos dependia disso. Isabela, com seu conhecimento íntimo dos sistemas de segurança do pai, planejou a ação final. O objetivo? Acessar o cofre principal de Salvatore, localizado no andar mais seguro da Montenegro Solutions, e extrair os arquivos mestres que detalhavam todas as suas operações ilegais, incluindo os nomes de políticos e empresários corruptos envolvidos. Seria um golpe arriscado, mas a única forma de garantir que o pai dela caísse sem poder se reerguer. Alexandre, usando seus contatos na polícia, havia preparado uma equipe discreta para agir assim que os arquivos fossem entregues, garantindo a prisão de Salvatore. A noite do plano chegou. Enquanto Isabela se infiltrava no edifício, usando seus próprios códigos de acesso e disfarces engenhosos para eludir a segurança, Alexandre monitorava tudo de um carro estacionado à distância. O coração dele batia acelerado, não apenas pela missão, mas pelo risco que Isabela estava correndo. Ele se lembrou da promessa que fizeram naquele galpão, daquele beijo, e a determinação em protegê-la o impulsionava. Ele sabia que Victor estaria lá, espreitando.
Dentro do cofre, Isabela trabalhou com precisão cirúrgica. Os arquivos eram extensos e chocantes, revelando uma rede de corrupção muito mais profunda do que imaginavam. Enquanto ela copiava os dados para um pendrive criptografado, a porta do cofre rangeu. Era Victor. Seus olhos, antes astutos, estavam agora incandescentes de fúria e ressentimento. Ele havia descoberto a traição de Isabela, e a dor em seu rosto dava lugar a uma sede de vingança. Victor a confrontou, não apenas com raiva, mas com a amargura de quem se sente traído. Ele perguntou por que ela faria aquilo com o próprio pai, com o império que a protegia. Isabela o encarou, explicando que não era por si mesma, mas por todas as vidas que Salvatore havia destruído, por um bem maior. Victor, cego pela lealdade a Salvatore, e talvez por uma paixão doentia por Isabela, atacou. Lá fora, Alexandre, sentindo que algo havia dado errado, invadiu o prédio, despistando seguranças com a agilidade de um agente treinado. Ele correu pelos corredores, guiado por um sexto sentido, até chegar no andar do cofre. A cena que encontrou era caótica. Victor e Isabela estavam em uma luta desesperada, o pendrive com os arquivos jogado no chão. Alexandre interveio, e a luta se transformou em um confronto de 3 vias, com Victor tentando proteger Salvatore e destruir as provas, e Alexandre e Isabela lutando lado a lado para garantir que a verdade viesse à tona. Em meio ao combate, o pendrive foi chutado, deslizando para um duto de ventilação. Em um movimento desesperado, Isabela o alcançou, mas Victor a puxou, tentando detê-la. Alexandre, vendo a vida de Isabela em perigo e a chance de justiça escorregar, usou todas as suas habilidades. Ele nocauteou Victor, garantindo que ele não representasse mais uma ameaça imediata. Isabela, com o pendrive seguro em suas mãos, olhou para Alexandre, seus olhos cheios de uma gratidão profunda e um amor incondicional. A polícia, alertado por Alexandre através de um sinal codificado, invadiu o prédio logo em seguida. Salvatore Montenegro foi preso em seu escritório, surpreso e furioso, sem entender como seu império havia ruído tão rapidamente. Os arquivos de Isabela foram entregues às autoridades, desencadeando uma série de prisões e revelações que abalaram o submundo de São Paulo. A Montenegro Solutions foi desmantelada. Alexandre enfrentou as consequências de suas ações. Ele confessou ao comandante Rossi sobre seu envolvimento secreto, explicando o dilema moral e a necessidade de derrubar Salvatore por dentro. Rossi, embora furioso pela quebra do protocolo, viu a justiça ser feita e a corrupção exposta. Alexandre foi suspenso, sua carreira como agente arruinada, mas sua consciência estava limpa. Ele trocou a insígnia pela justiça e pelo amor. Isabela também enfrentou seu passado. Ela depôs contra o pai, fornecendo todas as evidências e aceitou as consequências de seus próprios crimes de desvio de dinheiro. No tribunal, ela explicou seus motivos, a dor e o sacrifício para ajudar os mais necessitados. Devido à natureza de seus atos, ela recebeu uma pena simbólica, com serviço comunitário em tempo integral nas instituições que ela havia ajudado. Os caminhos de Alexandre e Isabela, que um dia se cruzaram em um confronto de lei e crime, agora se uniam em um novo capítulo. Ele, sem o distintivo, mas com a paz de ter feito a coisa certa. Ela, pagando sua dívida, mas com a liberdade de alma. Eles se encontraram nas ruas de São Paulo, não mais como adversários ou espiões, mas como um casal que construiu um amor nas cinzas de um império. O futuro deles era incerto, mas uma coisa era clara. Eles haviam encontrado em um no outro a verdadeira justiça e um amor que desafiaria todas as regras, para sempre.